Hoje é um dia especial. Hoje eu estou recebendo aqui o querido Thiago Cruz e estou recebendo a Marla Maria. Olha que fantásticos. Eu quero que dê um close aqui nesse povo lindo. Como é que faz? Olha lá, olha lá. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui é uma surra de beleza, de competência e de representatividade. Eu sei que vocês sabem, obviamente, sou advogada. Nós estamos aí bem próximos das eleições da subseção de Itabuna, da OAB de Itabuna, e das eleições estaduais também. E eu quero entrevistar essa chapa querida, composta por esses dois advogados aqui, que para mim são sumidades, muito queridos mesmo, competentíssimos. E nós vamos falar, porque a chapa, como é o nome da chapa a propósito, eu quero saber, Thiago, qual é a chapa de vocês? Bom dia, Úrsula. Bom dia a todos os telespectadores da TVI. É um prazer muito grande estar aqui e receber esse acolhimento logo de cara, Ave Maria. Melhor impossível. Respondendo sua pergunta, o nome da nossa chapa é Muda OAB. Muda OAB. Mas a propósito, o que precisa mudar na OAB, Thiago? Olha, tanta coisa que precisa mudar que acho que ficaríamos aqui o dia inteiro. Né? Para começar, no âmbito da seccional, a gente precisa mudar a gestão, principalmente as pessoas, as figuras. O grupo que está aí coordenando, gerindo a nossa seccional, já conta com mais de uma década. Meu Deus! Mais de uma década que as pessoas vão se revezando. Uma está num cargo numa gestão, está em outro cargo em outra gestão. Não estou nem discutindo a competência dessas pessoas, mas é preciso oxigenar. Né? A Bahia é muito grande, existem muitos advogados competentes que precisam da sua parcela de contribuição. E a gente precisa mudar isso na seccional. Várias coisas que não caminham bem. Para você ter uma ideia, um exemplo pequeno. Sim. Nós estamos no pleito e os advogados que concorrem recebem a lista de advogados inscritos na subseção. Sim. A nossa lista de advogados tem mais de 2.000 advogados. Só que, dentre as pessoas inscritas naquela lista, tem gente falecida há uma década. Quer dizer, a seccional não foi capaz de atualizar o cadastro de advogados. Esse é um exemplo pequeno, né? Um exemplo grande. A Bahia é um dos poucos estados que ainda não possui piso salarial para advogado. Veja só, que situação. Foi proposto e a atual diretoria da seccional não acolheu a proposição de um conselheiro. Então, sua pergunta, tem que mudar o quê? Muita coisa. E na nossa subseção também tem algumas questões que a gente precisa mudar. Eu quero saber de você, essa alternância de representatividade, né? Porque você falou aí, o pessoal está há mais de uma década, né? À frente, só muda os nomes, mas o mesmo grupo. Marla, conta para mim sobre essa necessidade de alternância de poder, inclusive com a representatividade feminina. Porque eu sei que você tem consciência disso. Você é uma mulher e, além de ser uma mulher, você é uma mulher negra, uma mulher preta, capaz, empoderada, ocupando lugares de fala nessa sociedade. Seja bem-vinda, Marla, e eu gostaria que você compartilhasse com essa classe maravilhosa da qual eu faço parte, e inclusive com o nosso telespectador. Você, como mulher, né? O que você tem a dizer para nós sobre esse lugar de fala, sobre essa possibilidade de compor a chapa com o Thiago? A propósito, por que a Marla se candidatou? Bom dia, Úrsula. Bom dia. Obrigada. Como o Thiago disse, foi um super acolhimento. Bom dia ao telespectador. Obrigada por essa oportunidade de deixar a gente falar um pouquinho, né, sobre a importância de concorrer ao pleito, principalmente, né? Porque é preciso muita coragem também. Muita. Para estar aqui. Bom, primeiro sobre o fato de ser mulher e ser uma mulher preta, né? Eu acredito que a gente precisa ocupar esses espaços. É uma necessidade. Infelizmente, esses espaços não vêm nos sendo dados de bom grado, de portas abertas em todos os lugares. Então, a gente realmente precisa ocupar, precisa meter o pé na porta e estar lá. Marla decidiu sair candidata e eu acho muito importante que se diga isso. O meu nome foi cotado para ser presidente, mas foi uma escolha de Marla não sair presidente esse ano. Sim. Por questões pessoais, por uma indisposição que eu tive de saúde, eu decidi não ser. Eu não fui limada, eu não fui alijada de encabeçar uma chapa. Eu acho muito importante dizer isso.
eu tive esse espaço de dizer, esse momento não é meu, esse momento eu ainda não me sinto pronta por motivos pessoais, não por falta, não por medo, não por outra coisa, mas por uma questão pessoal mesmo. E eu acho que estar apoiando o Thiago nisso me capacita também a ocupar esse espaço. Claro, né? Com certeza. A estar nesse espaço. Então, eu acho que a mulher... A gente conta com uma presidente hoje da seccional mulher, sim, é a primeira presidente de seccional. A que nós apoiamos, doutora Ana Patrícia Dantas, também é uma mulher. Na verdade, foi ela quem primeiro se lançou como candidata. E aí, por uma questão ou outra, acabaram que lançaram a atual presidente, e ela acabou vencendo o pleito, mas sempre nessa dança das cadeiras que Thiago disse, né? Esse ano eu ocupo um cargo de tesoureiro, no próximo eu saio como outra coisa, aí eu deixo de ser da CAB, viro conselheiro, e assim... E aí talvez percam o foco até do que seria o objetivo maior de uma comissão de OAB na seccional a nível estadual, que é exatamente buscar criar uma representatividade, buscar direitos, né? E respeito às prerrogativas de todo e qualquer advogado, seja ele homem ou mulher, mas mais do que isso, de mostrar para a sociedade civil para que a OAB existe, por que a OAB existe. Porque na medida em que o foco da dança das cadeiras, ou o foco aos cargos que porventura podem alçar através da OAB, se torna o objetivo maior de A, de B ou de C, talvez e provavelmente, né, a classe como um todo e os objetivos e a missão como um todo seja relegada, sei lá, ao segundo e ao terceiro plano. Agora, Marla, eu vou aproveitar que eu estou falando contigo, antes de voltar aqui a bola para o Thiago, eu quero falar com vocês sobre a questão da mulher, da comissão da mulher. Nós tínhamos uma sala da OAB na DEAN, essa sala na OAB foi fechada, mesmo depois de uma luta que foi encabeçada pela querida doutora Andréa Peixoto. Um beijo, Andréa. Fica aqui a minha admiração por você e pelo trabalho brilhante que você fez nessa luta de manutenção da sala. Mas em que pese a distribuição da ação e as vitórias na Justiça Federal, o fato é que a sala da OAB na DEAN foi fechada. E eu quero dizer para você que me assiste, a sala da OAB na DEAN, não era uma sala só para cafezinho de advogado. Ela representa muito mais do que isso. Ela representa um acolhimento às vítimas que chegam num estado de vulnerabilidade naquele momento de denúncia. Eu quero saber de vocês. Uma das propostas da chapa de vocês é retomar com essa sala na OAB, é lutar para que esse lugar de acolhimento volte a existir ou não? Conta para mim. Sim. Inclusive, está no topo das nossas ideias, das nossas propostas, essa reabertura. Veja, como você disse, a sala do OAB não é só um espaço de partilha de advogado para advogado, mas um acolhimento para a vítima que chega extremamente fragilizada e às vezes não quer ficar sentado naquela sala de espera, naquele lugar amplo, sendo reexposta, né? Sim. Então, como você bem colocou, depois de muita luta, né, precisou judicializar para que fosse feita a manutenção daquela sala lá, perdemos. E, infelizmente, a OAB, nas suas últimas gestões, pecaram muito pela passividade. Eu acredito que o fechamento dessa sala se dá muito pela passividade. É necessário um embate. A gente sabe que o diálogo, ele resolve muitas coisas. Sim. E é importante saber dialogar. Mas também é necessário saber ser combativo, saber ser assertivo. E eu acho que foi o que faltou pra gente manter essa sala, para que não ocorresse a perda dessa sala. Porque a luta foi feita, né? Sim. Inclusive a esfera judicial foi acionada, né? E depois de todos os êxitos, infelizmente a sala fechou. Thiago, eu já conversei com você aqui pouco antes de entrar nos bastidores e converso com todo colega que, porventura, a gente fale sobre o assunto. Eu entendo que a OAB ela tem uma missão. Ela não está aqui só para ocupação de cargos e troca de paletó, quem vem mais bonita hoje, quem não vem, quem é mais competente, quem não tem, quem tem mais cliente, quem não é. Eu acho que a OAB, além de uma instituição, de uma entidade de classe muito importante a nível nacional, ela também precisa ter uma representatividade social. Para você,
qual a omissão, a missão da OAB para a sociedade civil itabunense? O que a OAB, na tua gestão, vai procurar representar para João, Maria, Francisco, José, que vê a OAB como uma entidade de classe tão importante? Quais os projetos sociais que a chapa do Thiago e da Marla estão aí pensando, projetando para essa nova gestão? Essa pergunta é importante para esclarecer até os telespectadores, que é um público bem heterogêneo e diverso. Em 2019, o CNJ fez uma pesquisa nacional, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e ficou ali externado que a OAB é a instituição civil de maior representatividade do país. Então, para além de disciplinar as relações do advogado, dos advogados, das advogadas, a OAB ocupa um papel social de destaque e previsto na lei federal que a outorgou, que a promulgou. A OAB é responsável pela defesa da Constituição Federal, a rápida administração da justiça, a defesa dos direitos humanos. E aí, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que lembrar da luta contra o racismo, sim, contra a violência contra a mulher, boa, a intolerância religiosa. Sim. Então a OAB tem que tomar o papel social que lhe compete, né? Como forma até de retribuir à sociedade a sua atribuição legal, que é prevista na lei. Sim. Então, a gente tem que sair dessa situação atual de usar a ordem para promoção pessoal e acolher o que a previsão legal lhe destina, que não é só disciplinar, como eu falei, as relações entre advogados, advogadas e clientes, mas, acima de tudo, desempenhar o seu papel social. Muito se vê falar sobre a OAB suplementar, sobre a necessidade de se enquadrar esses advogados que estão vindo de fora e que estão criando talvez uma concorrência desleal para quem está aqui, etc e tal. E eu entendo a necessidade disso, eu entendo que a OAB deve realmente focar nessa questão de exigir a OAB suplementar para aqueles que realmente já extrapolaram aquele número máximo, né, de causas no Estado, etc. São 5, né? Sim. Mas... como que eu posso dizer? Restringir a atuação da OAB a isso, a essa fiscalização, para mim é assim lamentável. Eu abordei essa questão social com você porque é de conhecimento de todos que me acompanham aqui no programa Ela por Elas e na TVI há já algum tempo. Aqui em Itabuna, de conhecimento de todos, teve um caso extremamente emblemático envolvendo a denúncia de mais de 30 mulheres contra um determinado profissional médico, né, por importunação sexual. E eu confesso para você, Marla e Thiago, que eu fiquei aguardando uma nota de repúdio da OAB. Eu fiquei aguardando uma nota da OAB dizendo assim, olha, ainda que provisoriamente, vamos criar um espaço de acolhimento dessas mulheres. Porque muitas delas chegaram lá na DEAN sem advogado, sozinhas. E tiveram pessoas com alta renda, na classe social, inserida nos melhores lugares dessa classe social que ocupamos, mas também tiveram pessoas muito humildes, que para quebrar o silêncio tiveram que romper vários paradigmas pessoais e sociais para estar ali. E eu confesso para vocês que fiquei assim meio que estarrecida. Por que a OAB, a Comissão de Mulheres da OAB, não se mobilizou para trazer um acolhimento necessário? Veja, eu não estou falando de advogar ou de criar pré-julgamentos antes da constituição de um devido processo legal, antes de uma instrução probatória que respeite o princípio do contraditório, da ampla defesa. Não, eu estou falando de acolhimento. Se a OAB tem uma função social, eu entendi como uma omissão. Eu, como cidadã, como mulher, como mãe, como advogada, eu entendi que deixou a desejar a OAB e principalmente a Comissão da Mulher, por não ter se posicionado. E eu quero saber da Marla e do Thiago, na gestão de vocês, diante de situações como essas, o que a gestão de vocês faria e como vocês se comportariam diante de situações semelhantes? Porque, confesso para vocês, que fui colocado no meio desse vento. E como advogada, como mulher, como mãe, por entender que a minha profissão tem uma função social, acompanhei diversas mulheres pro bono
e quem não sabe o que é pro bono, eu digo gratuitamente, custeando inclusive a minha própria gasolina para acompanhar essas mulheres lá na OAB. Exatamente porque eu fiquei esperando. Lá na OAB não, lá na DEAN. Exatamente porque eu fiquei esperando alguém se prontificar e ninguém se prontificou, né? Alguém que eu digo a nível de classe de entidade, né? A Comissão das Mulheres, onde tá? Onde vai ficar a Comissão das Mulheres na gestão do Thiago e da Marla? A Comissão da Mulher sempre em todas as gestões, isso aí a gente tem que reconhecer, sempre foi uma comissão de vanguarda. Sim. Sempre foi. Né? Sim. Até essa última gestão agora. Sempre foi uma comissão de vanguarda. Como você bem colocou, doutora Andréa, obrigada por seus esforços, né, junto a essa comissão. E realmente foi transformadora. E como o Thiago colocou, a OAB, ela tem diversas funções sociais que vão além dessa relação advogado-advogado, advogado-cliente. Sim. Né? A OAB, ela é um agente de transformação social também. Sim, né? Boa. E quando a gente coloca que uma das funções da OAB é a defesa dos direitos humanos, é olhar para casos como esse. Sem especificar caso X ou caso Y, mas eu acho que a OAB ela tem que estar lá como agente de transformação social que é, como guardiã da Constituição que é, como entidade que deve preservar os direitos humanos, tem que estar lá. Sem atribuir juízo de valor, quem está certo, quem está errado, mas ouvir. Né? A escuta da OAB ela tem que estar aberta. Né? Acolher, né? O acolhimento da OAB tem que estar aberto. Independente de atribuição de culpa à OAB, porque isso a justiça avalia. Sim, a justiça claro. Vai. Ambas as partes vão ter direito à ampla defesa e ao contraditório. Sim. Mas, como entidade de defesa dos direitos humanos, a escuta tem que estar aberta. E é isso que a gente vai buscar. A gente quer a formatação de uma comissão da mulher que esteja aberta às mulheres, não só à mulher advogada, mas às mulheres da sociedade civil como um todo. Ótimo. E como Marla bem falou, esse acolhimento, essa empatia com as vítimas é pressuposto da dignidade da pessoa humana. Boa! E é uma das bandeiras que a OAB, enquanto instituição, deve empunhar. Né? Maravilha. E a comissão atuante, a comissão da mulher atuante nesse sentido, é também sinônimo de democracia, de Estado democrático de direito, né? Que é também atribuição da ordem. Ótimo. E também Era tudo que eu precisava ouvir para ter um alento. É o que a gente colocou lá no começo, a questão da representatividade. É a gente poder dar voz às mulheres. Sim. Para que elas se sintam seguras de ocupar os espaços que elas querem estar. Sim. Mais que precisar, a mulher tem que estar onde ela quiser estar. Né? Você colocou também a questão da pessoa preta, a mulher preta, porque quando a gente fala de espaço da mulher, a gente tem que fazer um recorte, porque as oportunidades não chegam iguais para todas. As mulheres como um todo, elas sofrem discriminação, elas são cotejadas, elas são cortadas de muitas coisas, mas as mulheres pretas ainda mais. Sim, sim. Né? E quem está dizendo isso não é Marla, não. O 18º Fórum Nacional de Segurança Pública nos indicou que todos os tipos de violência contra as mulheres cresceram assustadoramente. Eu não estou falando só de feminicídio, eu estou falando de ameaça, stalking, eu estou falando de violência psicológica. E dentro dessas estatísticas assombrosas, porque são números de guerra, eu falo e vou me arrepiando toda, né? São números de guerra, a gente faz uma fatia ainda mais lamentável. Mais de 70% das vítimas que englobam todos esses números que acabei de dizer são de mulheres pretas. Portanto, amigo, a violência escolhe cor. Tá? O preconceito escolhe cor. A segregação escolhe cor. Se eu chego desarrumada em algum lugar e uma mulher preta chega desarrumada em algum lugar, ela vai ser tratada de uma maneira diferente do que eu. E eu tenho que ter consciência disso. Porque se eu não tiver consciência disso, eu não vou conseguir viver. E trazendo o sentimento de justiça, de igualdade, de fraternidade, de empatia aos meus pares. Porque em que pese a diferença de cor, nós não somos melhores do que ninguém. Em que pese a diferença de raça, de gênero, nós não somos melhores do que ninguém. Agora, que a luta feminina é uma luta que precisa ser defendida, não é pela chapa do Thiago e pela Marla somente, não. É por todas as chapas. E, aliás, eu quero fazer um adendo. Eu vou receber na segunda-feira a chapa do queridíssimo doutor Ari. Um beijo pro doutor Ari. Na quarta-feira que vem, vou receber o doutor Rui Carlos,
Dr. Luiz Carlos, Rui. e tô esperando, Rui Carlos, e tô esperando a confirmação da chapa do Dr. Rui Nepomuceno, mas espero mesmo de coração que todas as chapas levem, não somente na teoria e no blá blá blá, mas como prioridade, como objetivo máximo, Bandeira mesmo. exatamente, como bandeira, a proteção aos direitos e às prerrogativas da advogada mulher e da mulher civil, né, como um todo. Nos últimos tempos, eu trouxe aqui, a Toné estava no auditório, o Barbosa, diversos casos de mulheres que foram desrespeitadas, pedindo a prioridade de sustentação oral, mulheres grávidas, e desembargadores dizendo, não vamos não, gravidez não é doença não, senta aí, espera. Eu mesma já fui, eu já estava com uma gestação avançada, de 8 meses de gestação, e a pauta da Justiça do Trabalho estava extremamente atrasada, e eu pedi para o juiz que invertesse a minha, porque seria um adiamento, seria coisa Sim, rápida, claro. e ele não inverteu, e ali foi dando meio-dia, 1 hora. É brincadeira, e você grávida, 8 meses. Como dizer para essa sociedade machista, patriarcal, que o que você pediu não é um favor? Ei, doutor, juiz, desembargador que me assiste, ministro da Lua, não é um favor, isso é uma prerrogativa, é um direito, consta em lei. Portanto, você tem a obrigação de atender um pedido. Não é doutora Marla, não, é de toda e qualquer advogada que porventura esteja gestante e peça o direito à prioridade de sustentação. Ó, fica a dica, hein? Fica a dica, porque o CNJ agora tá em cima, em que pese eu ficar extremamente, eu não posso usar a palavra que eu ia usar se eu estivesse nos bastidores, mas que eu extremamente decepcionada com as penalidades do CNJ, né? As férias forçadas ao invés de afastamento, coisa do tipo. Aposentadorias compulsórias. Com vencimentos integrais. Olha, isso desce. Mas vamos voltar aqui? Vamos voltar pro Thiago? Thiago, muito se fala sobre mudança da casa. A casa precisa ser organizada. Eu já ouvi você falando nas entrevistas que o Osiel fez com todas as chapas. Aliás, um beijo pro Osiel, não te conheço pessoalmente, mas você é um cara super capaz. Eu acompanho sua página, seu Instagram, suas entrevistas, sou fã sua, tá? E muito se falou sobre isso. E aí eu quero trazer para você uma pergunta do Rodrigo Rocha Cardoso. Já que o Rodrigo é muito conhecido aqui em Itabuna, fez inclusive um artigo no Instagram dele, que é assim de uma sensibilidade, de uma profundidade absurda, falando sobre as eleições da UAB, da subseção. E ele mandou uma pergunta que talvez faça parte dessa necessidade de mudança da UAB subseção Itabuna. Inteligência artificial e poder judiciário. Inteligência artificial e advocacia. Como preparar a classe, sobretudo os recém-iniciados na advocacia, para essa realidade? Ótima pergunta, agradecer ao Rodrigo. A advocacia, o sistema do judiciário como um todo, tem evoluído muito, né? Desde legislação até as ferramentas, né, para instrumentalizar o direito, né? Parte dessas ferramentas são digitais. E agora, com o advento da inteligência artificial, o advogado tem que se atualizar, né? A OAB, nossa plataforma de governo, existe sim, a gente propôs workshops e seminários para atualizar o jovem advogado e também o advogado sênior, né? Nestas ferramentas, porque já existem tribunais, Úrsula, que adotaram a inteligência artificial para dar celeridade à tramitação processual. Existem despachos simples, né, sentenças de extinção sem julgamento de mérito, que podem ser realizados por inteligência artificial. E a advocacia, os jovens advogados e os advogados sêniores precisam se atualizar para não ficar para trás. Então, na nossa plataforma de governo, de gestão, a gente colocou sim seminários, workshops, né, e cursos de capacitação. Não só para o jovem, mas especialmente para o advogado sênior, que é preciso pegar o bonde da história aí para não ficar parado na estação. Não ficar para trás. Exatamente. E sobre essa questão da OAB jovem, do advogado jovem, conta para mim, Thiago, a gente vê muitos recém-formados, inclusive se desiludindo com a advocacia antes mesmo de iniciá-la. E aí parte para concursos e talvez não por missão mesmo de vida, ou por objetivo de vida, ou porque tenham, enfim, afinidade, mas porque não encontram oportunidades no mercado de trabalho. E aí eu quero aliar a necessidade de se estabelecer um piso e a vergonha de não se estabelecer, porque infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vai tocar na ferida, inclusive de muito advogado, né? A nossa classe, ela tende a não pagar
devidamente aos próprios colegas de classe quando inseridos num determinado escritório, numa determinada associação. Então, a gente vê muito advogado aí, mirim, que não sabe, ou que mirim, me perdoe, o termo não é jovem advogado, né? Que tá aí no mercado de trabalho solto, sem direção, sem possibilidade de emprego, e a gente não vê projetos palpáveis que possam ligar essas universidades à OAB, a empresas, né? Para já ir mapeando esses alunos enquanto ainda na faculdade e, enfim, e criar uma possibilidade de plano de carreira, de projeção ou de inserção desse jovem advogado ao mercado de trabalho. Quanto a essa inserção, quanto a esses cursos de capacitação, quanto a esses necessários networks, assim, como que a chapa de vocês, ou quais as propostas e projetos da chapa de vocês voltados para essa inserção do mercado de trabalho para o jovem advogado? A principal questão vivenciada pelo jovem advogado é a necessidade de prospecção de clientela, para que ele seja inserido no mercado de trabalho. Na nossa plataforma de gestão existe um tópico que é de proporcionar mentorias e workshops para advogados. Mentorias de prospecção de clientela. Existe um tópico também de convênios com escritórios e com empresas para que possa proporcionar o dia a dia prático da profissão, porque a gente sai da faculdade verde. A gente aprende nossa profissão no dia a dia. Verdade. O advogado é calejado ali no dia a dia, na propositura de ação, na defesa. Então isso aí o jovem advogado não aprende na universidade, aprende de forma empírica, superficial, né? Tem que ir para a prática. Então, são esses os pontos para o jovem advogado. Mentoria de prospecção de clientela, convênios com escritórios e empresas para dar esse primeiro passo aí. E, acima de tudo, Úrsula e telespectadores, o respeito. O respeito à jovem advocacia. Boa. Nesses últimos 6, 8 meses, aconteceu algo muito triste aqui na nossa subseção, Úrsula. O jovem advogado pegava sua carteira, ia para a solenidade de entrega, pegava sua carteira, saía muito feliz. Dias depois, semanas depois, era inserido em grupo de WhatsApp. É um grupo político, camuflado de grupo social, de grupo de lazer, chá com advocacia, não lembro agora o nome. Quer dizer, ali onde o advogado jovem sequer estabeleceu, escolheu questões fundamentais da sua profissão, tipo, o que fazer, vou montar o escritório, vou atuar na área criminal, na área trabalhista, sequer ele decidiu isso, foi inserido em grupo político, como eu falei, travestido de grupo social, e ali ele é cooptado a aderir a isso ou aquilo. O pessoal usava esse grupo, né, como acervo político. Olha, eu tenho um grupo com X pessoas vendendo um capital político, em total desrespeito ao colega. O colega, o jovem advogado, ele precisa ser acolhido. Sim. Ele precisa ser inserido no mercado, ele precisa ser direcionado, precisa aprender mecanismos para prospectar clientes, e isso a OAB pode, deve fazer, e nós temos estratégias concretas para fazer. Boa, boa. Adorei, Thiago, adorei ouvir, porque um dia nós já fomos. Exatamente. Né? Um dia nós já fomos. E a gente sabe o tanto que a cabecinha do advogado jovem fica aí perdida, fica aí solta, fica aí sem direção. E a importância do acolhimento da OAB para esse advogado jovem é de extrema importância, porque um dia eu precisei. Um Exatamente. dia nós precisamos. E a gente sabe a importância quando passa na pele. Bom, eu queria saber de vocês, assim, sobre as propostas mais importantes da chapa, mas queria fazer um parêntese. Eu quero ouvir os dois quanto o que entendem ser as propostas mais relevantes da chapa, mas eu queria fazer um parêntese. Eu vi um vídeo do advogado Ícaro Emanuel, grande professor. Exatamente. Aqui, aliás, mestre em Direito. Achei o Ícaro parecido com o Harrison. Me julguem! Beijo pro Harrison Leite, foi meu professor de tributário, querido. Eu não sei porquê, gente. Ai, me julguem mesmo. Mas quando eu vi o Ícaro, eu falei, gente, como ele é parecido com o Harrison. Super achei. E ele falou sobre uma das inquietações que eu tenho, sobre essa questão da OAB criar um diálogo com bancos, com gerentes, locais, né, da subseção, exatamente para viabilizar e facilitar a vida no dia a dia do advogado. Vai sacar o alvará, qual é o procedimento, qual é o passo a passo, o que fazer, o que deixar de fazer. E eu queria que vocês reportassem aqui para a classe, para quem nos escuta,
Quais são essas propostas? O porquê dessas propostas? Porquê do Ícaro e da chapa de vocês pensarem tão assertivamente nessas questões para a nossa classe? Bom, eu acho importante colocar, né, que as propostas que nós pensamos são propostas de fato com materialidade. Não são normas de conteúdo aberto, não são metas, verbos soltos. São propostas... Frases de efeito. Não. Perfeito, não são frases de efeito. Não são jargões. São propostas com materialidade, com capacidade de realização. São propostas que, de fato, você lê e pode pensar num plano de cumprimento daquelas metas ali, daquelas propostas, certo? As propostas que nós pensamos, a gente ouviu. É muito importante que eu diga isso, que tudo que a gente fez até aqui, todos os passos que demos até aqui, foi através de uma construção coletiva. Tiago não foi candidato dele mesmo, eu não fui candidata de mim mesma. Os demais nomes da chapa não foram candidatos de si mesmo. Ah, eu quero ser ou você. Não, nenhum desses. Todos esses nomes e todas as propostas foram feitas em atenção à coletividade. Exato. Colocamos as ideias. Pessoal, contribuam, o que vocês acham importante ser feito, quais as lacunas que precisam ser preenchidas. E a gente foi ouvindo e construindo essa plataforma de uma forma coletiva e, como você disse, com assertividade, com materialidade. Essas propostas que você citou, que foram anunciadas por Ícaro nas nossas redes sociais, ela diz respeito à reativação da Comissão de Relações Institucionais. Isso. Especialmente para facilitar o trabalho do advogado em 3 órgãos prioritários, que são os bancos, as autarquias federais e os cartórios extrajudiciais. Maravilha. A gente sabe que os cartórios extrajudiciais aqui em Itabuna, depois da mudança do TJ, que unificou, está muito difícil trabalhar. Então, uma das propostas do cartório é criar um canal direto com os advogados, um canal de contato direto com os advogados, que permita o atendimento prioritário e o contato também prioritário. Na questão das autarquias e dos bancos, também o atendimento prioritário no saque de RPVs, alvarás e precatórios, né? Algo que lá atrás era muito forte na gestão do doutor Oduvaldo Carvalho, entendeu? E um outro ponto das relações institucionais que nós colocamos na nossa plataforma, que vai facilitar muito a vida do advogado, é criar um comitê de acompanhamento de perícias judiciais. Boa. O colega que está nos assistindo agora sabe como é penoso esperar uma perícia judicial na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Demora-se 6, 8 meses para a realização da perícia e depois mais 6, 8 meses para que o laudo seja juntado aos autos. Meu Deus. Então, essas propostas, como Marla bem falou, elas são factíveis e podem ser instrumentalizadas, realizadas. Não é nada de outro mundo, nada que tenha um viés eleitoral, de maneira alguma. Nossa chapa, me permita dizer, Úrsula, tem 2 características que eu acho muito marcantes. É composta por mulheres fortes. Você aqui está vendo a doutora Marla falando de forma Aline Brasil. Assertiva. Eu sou suspeita para falar de Aline, hein? Então, eu sou suspeita. Então, 2 mulheres. Doutora Marla, muito inteligente, prestativa, assertiva, que carrega consigo toda essa representatividade que a gente já citou aqui. Verdade. E doutora Aline Brasil, como você citou, uma 2 mulher queridas, inteligentíssimas. Uma profissional aguerridíssima, sumidade aí no direito condominial, no direito previdenciário, imobiliário. Então tem essas mulheres que são assertiva. Eu ficaria aqui o dia todo falando dela. Então, eu acho essa característica marcante da nossa chapa, as 2 mulheres, e também nós somos advogados raiz. Sim. Os 5 advogados da chapa aqui, da subseção e da seccional, são advogados raiz, que não possuem outra atividade, não desmerecendo advogados que também a gente sabe que como advogado tá difícil, tem colegas que adentram em outras esferas para se manter. Não desmerecendo isso, hipótese alguma, só estou dizendo que nós somos advogados raiz, vivemos do que trabalhamos no dia a dia. E isso nos dá uma característica, uma propriedade de conhecer a fundo os problemas, as necessidades, os anseios e criar mecanismos, possibilidades, sugestões, atuações para o melhoramento, né, da nossa vida como um todo. Eu acho importante fazer um acréscimo no que o Tiago falou sobre essas propostas que você achou interessantíssimas.
de criar essa Wi-Fi, com jurisprudências. Eu achei fantástico. Sim. Que todas copiem, tá? Porque seja lá qual for que realmente vá. Ideia boa tem São que ser. ideias que precisam ser copiadas, porque são copiada. excelentes. Essa questão de procurar um canal direto com bancos, com autarquias federais, não é porque o advogado tem que ter prioridade. É porque se a gente está colocando que o advogado ele tem uma missão de transformação social, se ele tem a missão de transformar o ambiente onde ele está, uma das formas é fazer com que o acesso à justiça ele seja efetivo, é fazer com que a justiça seja real, com que ela seja concreta. Então, daí a importância de criar mecanismo para facilitar o trabalho do advogado. Não é uma questão de que o advogado é mais ou menos importante, tem que ter prioridades, mas é porque o advogado, no seu desiderato, ele precisa de meios de levar essa justiça de uma forma concreta e rápida. Até porque o advogado está ali representando a sociedade civil, a sociedade. O seu cliente. Essa ressalva que Marla fez é importante, porque essas propostas não dizem respeito a questões pessoais do advogado. Sim. É sempre quando ele estiver no exercício da sua função, que, como você bem falou, está defendendo sempre a sociedade. Claro. Um grupo de pessoas, uma empresa, uma pessoa física, né? O advogado está sempre defendendo o direito de alguém. Nós precisamos arrematar. A produção vai me matar. Papo muito bom. Tá bom, eu ficaria aqui o dia todo conversando com vocês. Mas agora eu quero que vocês mandem um recado olhando para a câmera, o Thiago, depois a Marla, dizendo o seguinte: por que votar na chapa Muda OAB? Aproveita a oportunidade e dá o número da chapa. Nosso número é 5200. Na seccional a gente apoia a doutora Ana Patrícia Leão, 52. E a gente reconhece aqui que nossa chapa é a melhor por 3 pontos. Primeiro, a gente tem o ardor, a disposição, a intensidade da juventude, né? Eu fiz 42 anos ontem, sou mais jovem de idade, porém não mais jovem de tempo de inscrição. Tenho 16 anos como advogado. Então essa intensidade, essa disposição, ninguém nos tira, é nosso, né? Nós temos também profundidade no conhecimento do sistema da OAB, do direito como um todo e do judiciário. E o terceiro ponto, a gente tem capacidade de enfrentamento. Enfrentamento não quer dizer falar alto, repetir chavões, palavras de efeito, não. Capacidade, tom de voz alto é sinônimo de insegurança, de nervosismo. Capacidade de enfrentamento é ter propriedade para defender seus ideais, sobre suas bandeiras, da melhor forma possível. E isso a chapa Thiago Cruz e Marla, a gente possui, tem essa capacidade, tem essa expertise, e no dia 19 de novembro, vote 5200. Marla, suas considerações. Apesar de que, quero fazer uma observação. A Marla vai fazer as considerações, mas a Toné quer fazer uma pergunta para vocês. Faça as suas considerações, Marla. Somos também uma chapa que prima pela representatividade e pela profundidade nos seus conhecimentos. A escolha minha de Thiago, em momento nenhum, observou somente cumprir uma cota. A gente entende que é o nosso lugar estar aqui. A gente está aqui porque a gente entende que é necessário estar aqui. Não por uma imposição de uma lei que determina que tem que ter equidade e uma cota para pessoas de cor. Não, a gente está aqui porque a gente entende que é necessário estar nesse espaço. Então, como o Thiago disse, a gente tem profundidade, a gente tem conhecimento, a gente tem vontade e disposição. Então, dia 19 de novembro, vote 5200 aqui na subseção e 52 na seccional, doutora Ana Patrícia. Estão prontos. Toné? Assim, prazer recebê-los aqui. O Thiago falou raiz, advogado raiz. O que é isso? Não entendi o grupo. Raiz por quê? Eu usei esse termo, que é um termo mais hoje coloquial, Toné, obrigado pela pergunta, para identificar que a gente só faz isso. Né? A gente não tem outra atribuição, não é empresário, não é comerciante, não tem outra função. A gente, as 5 da chapa aqui na subseção, como na seccional, são advogados de balcão de fórum, né? De audiência, de sustentação oral, não temos outra atribuição. Hoje em dia usa muito essa expressão raiz, quando a pessoa na gênese, né? daquela função, sempre fez aquilo. Um exemplo, diz assim, jornalista raiz, aquele que começou na máquina, aquele que
verifica a informação, checa a informação. Hoje em dia tem muito pessoa que não faz isso, né? Então, raiz foi uma questão de distinção, de uma distinção honrosa, por assim dizer. Desculpa interferir. E a ideia é representar a classe e continuar sendo advogado. Sim. Porque muitos se utilizam da OAB para tentar os cargos aí, de desembargadores, no TJ, enfim, em outros órgãos que a gente sabe. Vai, Toné, mais alguma coisa? Essa é importantíssima. Porque o colega nosso aqui, o jornalista Paulo Lima, jornalista muito conhecido aqui em Itabuna, e ele é membro da Academia Grapiúna de Letras, da Agrau. Fez um artigo muito interessante sobre as eleições na OAB. E ele falou que a OAB sempre teve o privilégio, estou dizendo aqui tudo que ele escreveu. Não vou ler tudo que é muito, muito grande. A OAB sempre teve o privilégio de estar no pódio de preferência popular, pelo que a mesma sempre defendeu, trabalhou em defesa da democracia, da cidadania e do Estado Democrático de Direito. Partindo do geral para o particular, vamos chegar à subseção da OAB de Itabuna, que no decorrer de sua existência teve altos e baixos, com presidentes que deixaram a digital do trabalho ali executado, como também teve os que foram eleitos e ficaram além do rodapé da história da entidade. Nos últimos anos, na minha avaliação, que é a avaliação dele, a presidência da OAB, na pessoa do advogado Anderley Nascimento, esta entidade se fez respeitar e ser respeitada por todos os segmentos da comunidade itabunense, devido aos posicionamentos que o ex-presidente tomou na defesa da OAB dos associados da subseção local. Hoje, a entidade tem na sua presidência o jovem advogado Rui Carlos, que, conforme apurei com vários advogados de Itabuna, não vem correspondendo à expectativa da categoria, realizando uma gestão pálida e sem posicionamento em relação a vários problemas da comunidade que exigem a voz firme e enérgica do ser presidente. Aliás, aí ele fala que não é só a OAB que se encontra em estado de inércia, aí ele fala de outras entidades e tudo. O que me chama a atenção são jovens à frente de determinadas entidades e instituições que poderiam realizar um trabalho de profundidade e vão ficar no rol dos omissos e seus nomes no umbral da história grapiúna. É uma pena e profundamente lamentável. Isso aqui, quem escreveu foi ele. O que vocês acham dessa avaliação? Eu acompanhei, sim, esse artigo, inclusive mando um abraço aí para Paulo. Foi ontem? Ele publicou semana passada e republicou essa semana. Publicou. Exatamente. Ele cita aí ex-presidente, ele cita o presidente atual. O que eu posso dizer? Eu tenho 16 anos de advocacia. Nesse período, eu peguei aqui na nossa subseção o presidente Oduvaldo, presidente Anderley, Edmilton e o presidente Rui Carlos. Eu atribuo a todos que fizeram um papel, uma função voluntariada, e todos contribuíram para a edificação da nossa classe aqui, né? Todos. Eu não cada um com mais acertos, outros com erros. O que eu posso dizer da gestão atual, que ele critica aí, só uma correção, ele diz assim, o atual presidente é um jovem advogado, não é não. Ele é até mais velho que o doutor Anderley, de idade e de inscrição, o doutor Rui Carlos. Ah, é mais velho do que Anderley? Ele é jovem de espírito. É, jovem advogado, ele não só de idade, ele é mais velho, como também de tempo de inscrição, né? Então, o que eu posso falar dele, que é uma boa pessoa, no entanto, faltou mais combatividade, né? A passividade, ela não comunga muito como advogado. O advogado tem que ser, em sua essência, aguerrido, porque no dia a dia a gente está sempre no contencioso, disputando com alguém, né? A gente não está com um adversário do outro lado, ou inimigo, a gente está com um adversário processual. Mais também na vida da comunidade. Exatamente, no dia a dia... A atuação na sociedade civil, nos acontecimentos estão aí, cadê a OAB? Oi, cadê a nota da OAB? Aí, como ele citou aqui, estão sendo omissos. Exatamente. Isso perpassa por essa questão da passividade. Existem situações, Tony, que a gente tem que ir para o diálogo, né, para a urbanidade, sentar, mas existem outras que você tem que ser mais combativo, que você tem que ir para a litigiosidade, defender. Inclusive, uma das nossas propostas é justamente criar em Itabuna o cargo de procurador da subseção. Hoje, não tem
procurador da subseção para defender os interesses do advogado. O procurador é lá em Salvador. Então burocratiza. A subseção aqui tem que mandar para Salvador. Não. Quando há uma violação de prerrogativa, quando há uma necessidade de defesa de alguma pauta social, é necessário que a OAB, a subseção, tenha essa legitimidade. E isso é instrumentalizado por meio de um procurador, né, que pode propor ações judiciais e também ações administrativas. Então, essa é a crítica que eu faço, a questão da passividade, né, ressalvando a relevância que cada um deixou, o papel, a contribuição, o legado ninguém tira, como eu falei, é uma função voluntariado, entendeu? Mas a gente também tem que destacar os erros e os acertos para não repetir também os erros, né? E a alternância de poder, né, amigos? A alternância de poder faz bem a todo mundo. Quantas chapas estão concorrendo? Somos quatro chapas. 4? 4. Então não é bem uma divisão, não? Porque é muita chapa ou não? Ou faz parte? Também achei muita chapa. É a primeira vez na história que 4 chapas são inscritas. Concorrem, né? Concorrem. Geralmente eu via duas. Geralmente são 2. Já houve a oportunidade de 3 serem inscritas. Agora, eu particularmente entendo que é uma oportunidade boa de várias visões de mundo, de projetos de gestão, né? Quem ganha com isso são os colegas que vão votar, né? A sociedade como um todo e a advocacia. Porque são 4 plataformas, gestão, visão de mundo, personalidades diferentes, e numa eleição, né? Uma eleição não é uma gincana escolar, nem um concurso de Miss Simpatia, é o momento de escolher, eleger. Então, quando você tem 4 possibilidades, o seu leque aumenta, né? Você tem 4 visões de mundo, 4 projetos, 4 possibilidades. Então, quem ganha com isso, repito, são os colegas advogados e advogadas de Itabuna e Camaquã e Borarema, que fazem parte da nossa subseção. Até porque todos têm o mesmo intento, a mesma vontade, só estamos caminhando por caminhos diferentes, mas acredito que o bem que todos querem é o bem da advocacia, Agora, é o bem da nossa classe. No universo de quantos advogados filiados? Inscritos aqui na subseção tem cerca de 1.800 vivos, né? Mas aptos a votar, porque só está apto a votar aquele que está adimplente com o pagamento das suas anuidades. Aptos a votar tem 1.174. Boa. É uma quantidade boa, né? Boa. Uma boa quantidade. Sim. Que compreende aí, como eu falei, advogados de... Já elegeria um vereador. Para eleger um vereador. Com certeza. E abarca não só Itabuna, mas também Buerarema e Camaquã. Buerarema e Camaquã. Bom, é isso. Mais alguma pergunta, Toné? Senão Rafa Rafa me mata. Eu quero deixar um abraço. Hoje a gente entrevistou a chapa Muda OAB com o Tiago Cruz e a Marla Maria. E o número deles é o 52. Vou fazer a 5200. E em Salvador, a nível estadual, 52 Ana Patrícia. Vou fazer a mesma coisa que estou fazendo aqui nas outras 3 entrevistas que eu espero ter. Aliás, como eu disse, a do doutor Ari está marcada para segunda-feira, do doutor Rui Carlos está marcada para próxima quarta. Somente a chapa do Dr. Rui Nepomuceno, que não nos deu ainda o feedback, mas eu espero que, diante da oportunidade de fala, e eu acredito que seja bom para o jogo democrático e para todos poderem conhecer a proposta também dele, que ele vai aceitar, porque a TVI está aqui de braços abertos para oportunizar esse lugar de fala para todas as chapas e levar a um patamar, né, um pouco mais elevado essas eleições atuais, né? A oportunidade, eu acredito que seja ímpar para todas as chapas e, enfim, todos os envolvidos. É isso. Um forte abraço e a gente se vê na próxima segunda-feira.